Olá, graça e paz. Deus abençoe você, sua família, seus planos, sonhos e projetos. Eu sou o pastor Davi, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, e é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui trazendo para você mais um estudo, trazendo para você a parte de mais uma série nossa aqui, né? Mais um episódio de uma série importante nossa, onde nós estamos falando sobre orações poderosas na Bíblia. Olha que tema gostoso, relevante para a gente aprender, para a gente entender um pouco e degustar bastante sobre esse tema tão forte e poderoso que é a oração. Antes de qualquer coisa, gostaria mais uma vez de pedir a você que ainda não se inscreveu, que aperte o botãozinho aí abaixo de se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar muito. Dê o joinha também no nosso vídeo. E vou te pedir uma coisa assim de coração: compartilha o vídeo com seus amigos, compartilha o vídeo com seus familiares, porque eu tenho certeza que todos vão ser muito abençoados com o conteúdo. Quero deixar aqui também o convite para você vir fazer uma visita em um dos nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã e também às 19 horas, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. E se você também está aí na correria do dia a dia, né? Aquela batalha toda que a gente passa mesmo, e não está tendo tempo de ir ao templo, à congregação, para participar de um culto no meio da semana, participe conosco da nossa quarta online, toda quarta-feira, às 20 horas, na página do Facebook da nossa igreja, que é o facebook.com/comunidadejI. Gente, é uma programação muito especial, uma programação linda que a gente vive, que a gente faz, que a gente é fortemente abençoado nela, e você está convidado a participar com a gente porque é muito bom, sem dúvida. Tá joia? Então vamos lá, nós estamos entrando aqui no segundo vídeo dessa série sobre oração, né? Eu quero falar mais uma vez sobre o poder da oração e a importância da oração na nossa vida. Muitas vezes a gente aprende tantas coisas que estão cheias de fábulas que deixa a gente confuso, né? Uma das coisas que às vezes você pode ter ouvido também, como eu já ouvi, né, ainda no início da minha carreira, da minha jornada, é que algumas pessoas têm mais poder de oração do que outras. Eu não concordo com essa afirmação. Hoje eu não concordo com isso, porque a oração ela se dá, ela se faz pelo mover do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós abrimos a boca, ele usa e enche a nossa boca das palavras certas, né? Que quando a gente se propõe a orar, ele vem e intercede por nós. Na verdade, a Bíblia comenta muitas coisas sobre isso, e uma delas também é que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, não sabemos orar. Então, o Espírito Santo deve estar sempre presente em nós. Nós devemos sempre estar sensíveis à presença do Espírito Santo, ao fluir do Espírito Santo, para que ele interceda ao nosso Deus por nós. Amém? Bom, a gente falou no primeiro vídeo da série a respeito de uma oração que a gente chama essa oração de súplica, né? É a oração chamada oração de súplica, que é aquela oração que foi feita por Ana, uma oração onde ela entrega o desejo dela ao Senhor e ela está ali contida, retraída. Então ela entrega o seu desejo a Deus, ela manifesta a sua petição a Deus numa súplica, uma oração que é bem, realmente bem introvertida, que é bem para dentro. Muitas vezes nós vamos ter que fazer esse tipo de oração, que é a oração de súplica, que é essa oração, é uma necessidade, mas é uma necessidade que está junto com a dor, né? Não é que você não quer pedir, é que você tem tanta dor junto, ou que você tem tanto sofrimento junto, que aquela oração ela sai só com o balbuciar, né? Só com o mexer dos lábios, mas ela é uma oração muito eficaz, né? Como nós vimos
no primeiro vídeo. E hoje eu quero falar de um outro tipo de oração também que é muito interessante, muito útil e que está na Bíblia. São orações poderosas na Bíblia. Então vamos lá para a nossa tela aqui. Vocês viram que agora nós estamos bacana, né? Nós temos um programinha marcando para a gente telas diferentes. Olha só que coisa boa, né? Estou aprendendo a usar, mas está sendo legal, está sendo bom, né? A gente já consegue gravar fazendo os cortes, muito bom. Essa oração agora é a oração da igreja por Pedro, né? A oração à igreja por Pedro. Vamos lá, deixa eu clicar do lado de cá para poder passar o slide. Vamos ler o texto que está em Atos 12, de 5 a 12, né? O texto diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à direita do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Que bênção, gente, que maravilha, que testemunho sensacional, que obra maravilhosa que aconteceu aí na vida de Pedro e na história de Pedro. E nós vamos falar sobre que a oração também pode ser intensa, como a igreja fazia por Pedro naquela noite, né? Nós lemos o texto, começa assim, né? Naquela noite, né? Na noite anterior ao dia que Herodes iria matar a Pedro, a igreja estava reunida e fazia intensa oração por Pedro. A oração, ela também pode ser intensa. Gente, veja que Pedro dormiu para morrer e acordou para viver. Pedro, ele dormiu para morrer e acordou para viver. Por quê? Porque, olha só, o camarada foi preso numa situação assim injusta, mas foi preso, ele estava preso, agora ele estava sob posse de Roma e ele ia morrer, né? A próxima manhã a sentença dele já estava definida, ele iria morrer. Mas aconteceu na vida de Pedro algo muito curioso, pelo menos curioso, se a gente não quiser chamar de outra forma. É no mínimo curioso que Pedro, ele deitou sabendo que na parte da manhã ele iria morrer, mas ele deitou e dormiu, né? A Bíblia diz que ele estava entre 2 soldados, o quanto, né, a perseguição naquele tempo ali era feroz. Ele estava entre 2 soldados, preso nos 2 soldados por algemas, mas ele deitou para dormir. E eu acredito que aquele sono que veio sobre Pedro talvez tenha sido o sono do conformismo, né? Talvez tenha sido o sono do
já fiz o que eu tinha que fazer, já realmente eu já estou aí na caminhada há bastante tempo, já andei com Jesus, já neguei Jesus, ele já restaurou nossa comunhão, depois que ele eu neguei ele 3 vezes, mas depois ele me levou a ver que eu o amava 3 vezes também. Então, assim, está tudo resolvido, eu já preguei, já, né, através da minha pregação, do meu testemunho, já mais de 3.000 pessoas já se converteram, se batizaram, então já resolvi, então eu vou dar um jeito de dormir. Talvez aquele sono tenha sido realmente o sono do conformismo na vida de Pedro, mas eu prefiro acreditar que aquele sono que Pedro teve ali foi o sono provocado pelo movimento da oração da igreja. O sono provocado pelo movimento da oração. Porque a igreja fazia intensa oração por Pedro lá na casa da mãe de João Marcos. Né? Fazia intensa oração para ele, eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles estavam ali e oravam. Então, eu creio que o Espírito de Deus ali moveu na vida de Pedro e levou ele para aquele sono. Um sono que para muitos poderia ser um sono inconsequente ou um sono da indiferença, mas ele, na verdade, ali ele estava dormindo o sono da restauração. Ele dormiu para morrer. Mas nós vimos no texto que, de repente, surge esse anjo, surge esse milagre sobrenatural, surge esse milagre, essa obra, esse mover até mesmo sem explicação, né? E leva Pedro para uma nova condição, leva Pedro para um novo tempo, um novo momento da sua vida, né? E muitas vezes nós olhamos para as nossas condições, para as nossas circunstâncias, nós olhamos para a nossa vida e olhamos para o momento. E realmente, muitas vezes, o momento é tão desafiador que parece que vai ser impossível a gente alcançar algum favor. Parece que vai ser impossível a gente alcançar algum milagre de fato surgindo e acontecendo. Mas eu quero falar para você que está aqui aprendendo um pouco a respeito de oração, que a oração ultrapassa os limites, ultrapassa a barreira do momento, ultrapassa a barreira das circunstâncias. A oração, sobretudo hoje, essa oração que nós estamos falando, que é a oração intensa, ela vai ultrapassar, ela vai mover coisas que parecem de fato ser assim inatingíveis, inalcançáveis. E o que é inatingível, o que é inalcançável, não se explica com mera situação, não se explica com mera condição. O que é inatingível, o que é inalcançável, só se explica através do mover do milagre de Deus sobre nós, do milagre de Deus sobre a sua igreja, do milagre de Deus sobre o seu povo. Então, se nós estamos olhando, vivendo um tempo onde nós estamos olhando só o momento, só a circunstância, nós precisamos aprender a fazer uma oração intensa. Nós precisamos aprender a orar intensamente. Nós temos nesse texto exemplo de 2 modelos de oração. Eu vou falar do segundo modelo através de um outro texto, né, num outro vídeo, num outro episódio aqui nosso. Nós temos o modelo da oração intensa e da oração intercessória, né? Mas eu não vou falar sobre a oração intercessória, eu vou falar um pouco sobre a oração intensa. O que é fazer uma oração intensa? É orar alto, né? É orar assim desesperadamente. Não, essa oração também tem um outro formato, né? Ela também tem uma outra colocação, que é a oração de clamor. Nós vamos falar dela também num outro episódio aqui. Mas a oração intensa é aquela oração que ela não se deixa bloquear, ou ela não para, ela não cessa. Ela é uma oração intensa porque ela também é uma oração incessante, né? Desculpa, falei a palavra errada. Incessante. É uma palavra que não, uma oração que não para. É uma oração que permanece buscando e permanece movendo o espiritual.
É uma oração que você faz de manhã, de tarde e à noite. É uma oração que você faz na mente, em silêncio o tempo todo. É uma oração que sempre que você lembra da situação, você move o espiritual de novo. Né? Você lembrou da situação, você move o espiritual de novo. Essa era a oração que faziam na casa de Maria, mãe de João Marcos, por Pedro. Pedro estava na prisão, Pedro estava na cadeia, mas havia um povo que estava revezando num tempo de oração. Um povo que estava o tempo todo falando com Deus, um povo que estava o tempo todo falando com o Senhor. Senhor, faz algo por Pedro. Senhor, realiza algo na vida dele. Senhor, realiza um milagre, faz uma obra, muda a circunstância que Pedro está vivendo, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Então, aquela oração intensa, irmãos, aquela oração constante, aquela oração que não se deixava convencer que estava na hora de parar, foi que provocou e gerou uma grande obra e um grande milagre na vida de Pedro. E Deus pode fazer várias coisas em um só milagre. Olha para você ver, Pedro estava na prisão. Qual era o milagre, irmãos? Qual era o milagre que Pedro precisava? Ele precisava do milagre de ser removido da prisão, né? O milagre de ser removido da prisão. E o nosso Deus, através da oração intensa do seu povo, ele pode fazer várias coisas, inclusive assombrosas, dentro de um só milagre, né? Nós vimos aí, coisas, relatos dentro desse texto que nós lemos. Primeira coisa que nós vimos a aparição de um anjo, né? A aparição de um anjo, uma figura que chega na luz, ele vem resplandecendo, clareando o lugar. E Pedro estava dormindo, mas os guardas também estavam dormindo, gente. Presta atenção, os guardas também estavam dormindo. E aquele anjo estava fazendo uma obra tão grande que ele acorda Pedro, né? Ele cutuca Pedro do lado, né? Cutuca Pedro dormindo, aquele sono, né? do justo, né? Dormindo para morrer. O anjo vem lá e cutuca ele, e ele acorda, e quando ele olha e vê aquele anjo, ele começa a pensar, eu acho que eu estou tendo uma visão, E o anjo fala com ele, levanta. Quando ele levanta, as algemas que estavam também nos braços e nos punhos dos soldados, elas se abrem e caem no chão. E o detalhe, os soldados não acordaram, né? Nem com o movimento, nem com o barulho, nem com a luz, porque Deus estava fazendo uma grande obra, ele estava gerando uma coisa grande também dentro daquele milagre de libertar Pedro da cadeia. Quando a Bíblia fala que ele saiu da cela, saíram da cela, eles passaram pela primeira guarda, não viram eles. Eles passaram pela segunda guarda, não viram eles. Gente, olha que obra sensacional e maravilhosa. Quando eles chegaram num portão de ferro, inclusive o texto faz questão de falar que o portão era de ferro, na porta da cadeia ali, né, que dava para a porta da cidade. Quando eles chegaram naquele portão, o portão se abriu para eles por si só. O que quer dizer isso? Hoje nós temos as portas no shopping, né, as portas automáticas do shopping. Hoje, né, 2022, né, século 21, nós temos as portas automáticas que a gente vai chegando e elas se abrem. Gente, lá no século I, lá atrás, irmãos, lá atrás, nos Atos dos Apóstolos, Deus fez a tecnologia da porta automática acontecer na frente de Pedro, né? E os portões se abriram automaticamente para si só, né? Por si só. E então, a Bíblia diz que ele caminhou com o anjo por uma rua, foi andando, e de repente o anjo sumiu. Gente, são várias obras, são vários movimentos em um só milagre, vários movimentos num só propósito.
vários movimentos num só lugar. Isso significa que o nosso Deus tem todo o poder, que o nosso Deus tem toda a força para mover, tem toda a força para abençoar. O nosso Deus permanece o Deus que gera milagres e que gera em um milagre grandes feitos, grandes obras. Qual é o milagre que você está precisando agora na sua vida? Qual é o tempo que você está precisando, que você está passando, que você está precisando de um milagre? E quem sabe você olha assim e pensa, mas eu estou precisando de muitos milagres. Quem sabe não são muitos milagres. Quem sabe você está precisando, na verdade, é de um milagre com várias ações sobrenaturais nele. Ah, mas será se na minha família vai acontecer essa transformação? Será se no meu plano de trabalho vai acontecer esse milagre, essa transformação? Será se é possível tanta gente que não gosta de mim me liberar perdão para mim, tanta gente que me persegue? Será se é possível tantas coisas que dão errado para mim passar a dar certo? Quem sabe Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? Quem sabe hoje é o dia do milagre. Quem sabe agora, hoje, nesse tempo, é o tempo que você havia deitado para morrer. Mas quem sabe Deus está mandando o anjo te acordar para viver. Quem sabe esse é o tempo que Deus está te despertando para uma nova realidade. Quem sabe esse é o tempo que Deus está te despertando para um novo viver, para uma nova alegria. Porque você começou a orar intensamente. Você passou a orar intensamente. De repente você está fazendo orações intensas por alguém e chegou o tempo na vida daquela pessoa. O sono talvez que ela estivesse vivendo fosse sim um sono do conformismo, o sono eu deixei para lá, mas o Senhor foi transformando esse sono num sono de recuperação, num sono de fôlego, e agora o anjo vai lá e vai acordar essa pessoa. É o seu pai? É a sua irmã? É o seu marido, sua esposa? É seu filho, sua filha? Eu não sei, mas Deus sabe por quem você deve permanecer fazendo intensas orações. Permaneça, faça uma oração intensa. Não desista dessa pessoa, não desista dessa circunstância, porque o nosso Deus permanece poderoso, poderoso para fazer milagre. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido e entendido um pouco a respeito do poder das orações intensas que a gente pode fazer também. Mais uma vez, eu deixo aqui para você o convite para se inscrever no canal aqui da nossa igreja. Clica aí, né, nesse botãozinho de se inscrever. Também ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos que a gente vai subindo aqui, que a gente vai deixando para você. Então, nos ajude nisso aí, dê o like, né, compartilhe o vídeo com outras pessoas também, nos ajude na divulgação da palavra do Evangelho. Né? Deixo para você mais uma vez o convite também para vir nos fazer uma visita em um dos cultos nossos de domingo, né? Às 9 da manhã, um culto sempre, uma celebração muito poderosa, às 9 da manhã e também às 19 horas, onde nós estamos celebrando a Deus, cultuando ao Senhor com muita alegria, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Você que quer participar de um culto abençoado no meio da semana, mas está na correria, sem tempo de ir até o templo, participe conosco online, né, na nossa quarta online. Toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós estamos pelo facebook.com/comunidade JI, facebook.com/comunidade JI. E você também que quer contribuir, colaborar com o nosso ministério, através dos seus dízimos e das suas ofertas, fica à vontade para participar conosco da obra que Deus tem feito. Né? Nós temos recebido do Senhor uma visão e uma revelação de que nós não consagramos bens ou valores monetários, nós consagramos coração voluntário, nós consagramos ao Senhor um coração que quer fazer parte, um coração que quer contribuir com a pregação do Evangelho.
Então, se você também quer consagrar o seu coração dessa forma, através do dízimo, de uma oferta, de um voto que você tenha feito, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter a chave Pix, que você pode usar para poder fazer uma transferência, ou se você prefere fazer um depósito, ou um TED, um DOC, algo assim, também tem os dados de uma conta bancária para você abençoar a obra do Senhor através desse ministério aqui da comunidade evangélica no Jardim Industrial. Eu abençoo você, a sua família, a sua casa e tudo que você fizer corra bem no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, permaneça em paz e vamos continuar estudando a respeito de orações poderosas na Bíblia. Graça e paz.